Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos reunidos mais uma vez nas sextas-feiras, como de hábito, para o estudo do Livro dos Espíritos. Desejo uma boa noite a todos que estão nesse momento conosco vendo esse estudo e os que verão depois também no YouTube, né, a qualquer momento. Nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, no capítulo 4, a pluralidade das existências. E hoje nós vamos falar na pergunta 171, que é a justiça da reencarnação. Eu trouxe essa figura, que é uma figura da Pietà de Bandini, ou de Florença, que é uma escultura feita por Miguel Ângelo. E quem ampara Jesus Cristo nessa escultura é Nicodemos. Então trouxe Nicodemos pela passagem que Nicodemos discute, onde Jesus fala sobre a reencarnação e ele ainda não consegue entender a mensagem, apesar de ser um doutor da lei. Essa escultura está no Museu de Ópera de Duomo, Firenze, Itália. Então, é só para a gente começar a pensar, né, que a mensagem, né, de a justiça da reencarnação já era transmitida há longo tempo, né, desde os gregos. Já se trazia essa informação dos hindus, né, mas de forma ainda muito diversificada, como o homem podendo reencarnar em animais, era uma forma também de contenção, de punição. O mal reencarnaria num animal menos nobre, mas isso vem ao longo do tempo modificando e a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, vai trazendo as notícias que os espíritos nos trazem e nos trazendo informações mais seguras. Então, para iniciar o nosso estudo, para a nossa harmonização e para a minha harmonização também, eu vou ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, que é a porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa é uma frase de Jesus, está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, no versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima, na porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos ciclos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enrijece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam muitos. Com que aflição acaricia um desejo de retornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé.
Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogam a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem na porta largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo ao Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, aos mentores da Casa de Birajara, a possibilidade que estamos recebendo de, mesmo durante essa pandemia, continuar realizando nossos estudos no Livro dos Espíritos, continuar nos ligando emocionalmente, mentalmente, emitindo energias de vibração mais pura que nos conseguimos, em pensamento, em prece, para a melhoria da psicosfera que nos cerca. Rogo ao Senhor que nesse momento os espíritos que conosco estudam possam me conduzir, me intuir na realização desse estudo e que essa luz alcance todos os lares de todos os nossos amados, alcance o coração de todos que nesse momento precisam de apoio, também aos corações que ainda não conhecem o Pai ou conhecem e se recusam a aceitá-lo, mas que todos terão, pela justiça da reencarnação, o despertar, o início para trilharem um caminho, em direção ao Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então, a Ângela, que é coordenadora da GDU, que é coordenadora do estudo, solicitou um prosseguimento que eu fizesse esse estudo, que é da justiça da reencarnação, que é a pergunta 171, e que é a base, da doutrina espírita, a crença, a fé, a certeza da existência, da continuidade da vida, que nós não morremos, mudamos do plano material para o plano espiritual e incessantemente retornamos a um e a outro numa trilha para atingirmos a perfectibilidade relativa, E isso se baseia na justiça da reencarnação. Como nós vamos ver no estudo, é a certeza que todos os filhos do Pai seguirão um caminho e alcançarão um objetivo pré-determinado. Na terça-feira, nós tivemos os estudos da nossa amiga Deise, que fala que ovelha nós somos, baseado no texto de Emmanuel, e é sempre bom lembrar que o Pai diz que nenhuma ovelha se perderá. Então, a pergunta, essa é uma pergunta única, em que se funda o dogma da reencarnação? E a primeira coisa que paramos é nessa palavra dogma, porque continuamente ouvimos que na doutrina espírita não há dogmas. Então vamos falar um pouquinho da palavra dogma, da etimologia da palavra. Então, a palavra dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Então, se nós pensamos na existência da encarnação com a confiança, com a certeza, isso para nós espíritas é uma realidade. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou uma convicção, um pensamento firme ou uma doutrina. Mais tarde, passou a ter um fundamento religioso que se caracteriza cada um dos pontos fundamentais indiscutíveis de uma crença religiosa. Então, na realidade, na visão que a doutrina espírita é uma religião, uma filosofia e uma ciência, nós vamos ver que nós podemos nos encaixar nisso,
a crença, né, a confiança, né, a certeza da reencarnação, a fé da existência da encarnação e a fé raciocinada é um ponto indiscutível da doutrina espírita, porque, como diz no livro, os espíritos que ditaram o livro dos espíritos, os espíritos já esclarecidos, iluminados, né, que vieram com essa tarefa. Então, se eles vieram, existe essa informação do plano espiritual e eles afirmam da volta da necessidade da reencarnação. E aí José Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, no capítulo 3, traz essa informação. Entre o dogma religioso e o filosófico, então a gente já vê que a doutrina espírita se encaixa em dois desses itens. Há uma diferença fundamental. O dogma religioso é de fé, que não pode ser contraditado. Então a fé religiosa não tem um contraponto, né? Você não tem um raciocínio em cima dela. Então, isso é um pouquinho da diferença, por isso que essa palavra dogma, Kardec colocou essa palavra dogma, né? Então, o dogma religioso é de fé, que não pode ser contraditado, pois provém da revelação de Deus. O dogma filosófico é racional, é o dogma da razão, ou seja, princípio de uma doutrina racionalmente estruturada. Então aí, nos dois, né, mas principalmente nessa segunda parte, a gente vê que a doutrina espírita tem uma fé raciocinada. Então nós temos esse dogma que é baseado na razão, no princípio da racionalidade. Então a importância da palavra dogma nessa pergunta já é esse esclarecimento que a gente fez um pouco, né, para ver as diferenças, né? Os dogmas da doutrina espírita é a reencarnação, né? Porque temos informações dela, trazidas pelos espíritos de luz. Então vamos voltar à pergunta e vamos ver a resposta dos espíritos. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre na felicidade eterna todos aqueles de que não dependeu o melhorar-se, melhorarem-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, que é a injustiça, o ódio implacável e os castigos. Então, basicamente, os espíritos respondem de forma muito clara. E se baseia o dogma? Na justiça de Deus e na revelação, nas informações que recebemos. O bom pai sempre deixa a porta aberta a seus filhos, uma porta para o arrependimento. Então, todos temos essa chance, né, de errarmos, arrependermos, analisarmos onde erramos e reconstruir, né? Ter a ação de melhorar, porque não adianta também só reconhecermos os erros, trazermos o arrependimento, ficarmos culpados e não tomarmos nenhuma atitude de melhorar, de correção, porque isso seria uma inação de movimento, né? Então é necessário, após o arrependimento, a complementação da ação, né? Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se. Então, não seria injusto um grupo ir para o céu e o outro privado para sempre da felicidade, né, da felicidade eterna. Quer dizer, existiria um desequilíbrio na justiça e que a gente materialmente vê. Alguns que vêm com provas extremamente difíceis, outros com provas nem tão difíceis, e esses seriam privilegiados. Não são todos filhos de Deus, nós não somos todos iguais, não somos criados simples e ignorantes
e seguimos um trajeto de conquista intelectual e moral, né? Então, se fundamenta toda a justiça. O Pai ampara todos. Então, todos temos a mesma chance. Não haveria no Pai a justiça se um grupo fosse determinado a um benefício, o outro só a dificuldade, né? Então, a gente vê que existe já essa perspectiva, né, de mudança, né, de aquisição de conhecimento. E todos os filhos têm a mesma chance. A todos é dada a mesma chance. As escolhas dependem do livre-arbítrio. E cada um tem a liberdade de usar seu livre-arbítrio, sabendo que essa liberdade trará responsabilidade. Então, nós vamos ver espíritos que correrão, né, para a perfectibilidade de uma forma mais rápida, outra de forma mais lenta. Mas nenhum é condenado a não conseguir essa perfectibilidade. Todos estão amparados da mesma forma. E no momento que houver determinação para seguir o caminho reto, todos seguirão por esse caminho e atingirão um objetivo comum. Aí Kardec, então, vai fazer alguns comentários, né? É um texto de comentários sobre o que os espíritos nos trazem. Todo espírito tende à perfeição. Então, eu falei, todos tendem à perfectibilidade relativa. Deus faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, a encarnação e reencarnação são necessárias para o alcance da perfeição. Nós sabemos que os espíritos progridem mais rapidamente no momento da reencarnação, quando eles estão na matéria. No plano espiritual, também existe progresso, e a gente vê na literatura que alcança. A gente vê o caso de André Luiz, que chega ao nosso lar ainda com vários compromissos, ainda não entendendo, não aceitando, se posicionando ainda no momento como sendo médico, pedindo no hospital, naquela área de atendimento espiritual, a função de médico, né? Mas o entendimento vai prosseguindo, ele aceita os trabalhos iniciais e vai progredindo por opção, por entendimento, né? Então, a gente já traz isso, né? essa informação. A gente vê também em Voltaire, Frederico Figman, o irmão Jacó, que chega ao plano espiritual depois de uma passagem do plano material, também achando que era um espírito iluminado, e lá ele tem a constatação que ele não brilhava tanto. Então, a prova da vida material no corpo é o que traz a possibilidade de um aumento. Mas também no plano espiritual, nós vamos progredindo lentamente. Camilo Castelo Branco, que escreveu, né, que ditou o livro para Ivone Pereira do Amaral, Memórias do Suicida, a gente vê que ele tem uma progressão contínua, né, mas precisa voltar, precisa reencarnar para pôr em prática todo aquele conhecimento que ele adquiriu no plano espiritual. Então, a reencarnação é como se fosse a prova prática. No plano espiritual, vamos tendo a teoria, mas precisamos provar que aprendemos a teoria, trazendo para as provas práticas do plano material. Então ele segue. Sua justiça, porém, lhe concede realizar essas provas em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então aqui Kardec já diz que, na realidade, a nossa progressão é lenta. As provas são dadas de acordo com a capacidade que temos de executá-la. Então não vai haver um salto quântico. Nós vamos evoluir lentamente e a cada
encarnação cumprimos determinada tarefa, né? Tem os espíritos completistas, que são aqueles que, numa encarnação, conseguem cumprir todas as tarefas que se propuseram. Isso não quer dizer que eles chegaram à perfectibilidade, mas eles se propõem a reencarnação cumprir. A maioria não consegue, tá? Os completistas é um número bem modesto, mas todos temos essa capacidade. Então não louvaria Deus com equidade, nem de acordo com a sua vontade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrados, oriundo do próprio meio onde foram colocados e alheia à vontade que os animava, obstáculos para seu melhoramento. Então, muitos, né, irmãos, muitos de nós, né, a humanidade, reencarnamos e não conseguimos, por uma série de dificuldades, né, o meio que é colocado, onde reencarna, alguns eventos que fogem à vontade própria, né, de vencer alguns obstáculos do melhoramento. Então, não seria justo Deus, né, pegar esse grupo e eliminar, né, da possibilidade de melhora, né? Então, a justiça diz que todos terão essas chances, né? Se a sorte, o destino do homem, se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Então Deus, como a gente sabe, é um Pai de infinita justiça. Então ele vai ser igual para todos, e todos serão agraciados de acordo com fala, a cada um as suas obras, né? Então não são todos que chegam no plano material espiritual iguais, né? Mas muitos se propõem a provas e por uma série de fatores também não conseguem, mas isso não quer dizer que definitivamente houve um julgamento, né? Então não há uma justiça que é irrevogável depois da morte. Mesmo irmãos que são mais comprometidos, que têm uma encarnação com dificuldades, né, impedindo de cumprir as tarefas propostas, esses irmãos serão julgados, em algum momento despertarão, serão trazidos, né, voltados às vezes em reencarnações compulsórias para o plano material, para cumprir as provas e expiações que sejam necessárias para a sua evolução. Mas essa evolução ocorrerá. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nulo indica e os espíritos ensinam. Então, a doutrina, né, da reencarnação, que é um fundamento da doutrina espírita, é o que traz essa esperança a todos nós, né, que reencarnaremos, reiniciaremos nossas tarefas, né, e no futuro conseguiremos com certeza resgatar todos os nossos erros pelas nossas provas e evoluir, né? Então essa frase, esse contexto é isso, né? Então os homens que no momento encontram condição moral inferior, pela reencarnação progrediriam e cada vez mais evoluiriam moralmente. É importante lembrar que muitos espíritos intelectualmente já estão muito à frente, mas a parte moral ainda não está bastante desenvolvida. Então, muitos desses irmãos voltam, ajudam nessa evolução intelectual, enquanto estão passando pelas suas provações, pelas suas expiações, para a evolução da asa da moralidade, trazendo um equilíbrio entre intelectualidade e moralidade.
O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Então, nós que já conhecemos as nossas limitações, sabendo que estamos ainda nos níveis primeiros, né, nos planetas iniciais, né, nós estamos num planeta de prova e expiação, então nós ainda temos muita coisa a galgar. Essa é a esperança, a doutrina da reencarnação, do conhecimento, da aquisição do conhecimento, da probabilidade de conseguirmos alcançar os mundos puros. Com essa confiança, com essa certeza da reencarnação, da possibilidade de continuarmos o nosso trabalho contínuo, o trabalho contínuo de nossa melhora. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a se achar para sempre em pé de igualdade com os que fizeram mais do que eles. Então nós também temos que ver isso, né? Nós não podemos acreditar, e aí se eu falo com o termo de humanidade, que não existam espíritos que já estão à frente, né? A gente não pode achar que ao chegar no plano espiritual, um espírito de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, próprio Kardec, trazendo alguns exemplos esparsos de espírito esclarecido, são iguais, né? Nem que nós teremos o mesmo destino deles no sentido de recebimento, porque são espíritos já mais esclarecidos, mais evoluídos, mas temos a certeza pelo dogma da reencarnação que, em algum momento, atingiremos esse nível, pelo esforço próprio. Né? Não seremos agraciados, porque não existiria justiça. Sustento, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do bem supremo. Então, mesmo no momento da nossa inferioridade, do nosso início da nossa caminhada, nós não somos deserdados. O Pai é de todos. Então, todos teremos a possibilidade da chegada a esse bem supremo. Como? Mediante novos esforços, dado-lhe será conquistar. Então, a encarnação nos propicia essa possibilidade de, com esforços para adquirir um novo conhecimento, conquistar esse bem supremo. Quem é que, ao cabo de uma carreira, não deplora ver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Então, isso é contínuo, né? Nós adquirimos algumas experiências hoje mais amadurecidos que nós dizemos, né? Mas se fosse naquela época, naquele momento, com essa experiência que eu tenho hoje, eu não faria aquilo. Mas essa experiência foi desperdiçada, que adquirimos? Não, porque, entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. Tudo que nós adquirimos de conhecimento, nós levamos conosco e utilizaremos numa nova existência. Então, todo o conhecimento, tudo que nós adquirimos na encarnação presente e nas outras passadas, nós vamos somando e utilizaremos essa experiência na próxima encarnação. Algumas experiências, principalmente para não cairmos nos mesmos erros e termos uma encarnação horizontalizada em vez de tentar uma encarnação verticalizada. E aí, para encerrar, só para ter um exemplo dessa justiça, eu peguei entre o céu e a terra alguns personagens, né? Eu não vou dar um grande spoiler, mas tudo se passa em torno de Amaro, Odila, Evelina e Júlio. Evelina e Júlio, filhos de Odila, e Odila desencarna, Eveline fica uma filha adolescente que faz uma prece que chega direto ao plano espiritual pela pureza, pela intensidade, pela qualidade do comportamento, como ela diz.
Então, Odila, quando ela vai para o plano espiritual, ela fica muito angustiada e volta, fica ainda no ambiente domiciliar. Por quê? Porque Amaro se casa com Zumira e ela não aceita esse casamento. Então ela fica ali e aprecia isso, né? A Evelina faz uma prece até a Odila, né, para estabilizar o ambiente da casa, mas Odila era que estava ali comprometida no momento, trazendo um certo desequilíbrio, né? E a gente vai vendo que tudo se liga. Então Zumira não tem muita simpatia pelo Júlio, que é uma criança. E esse pensamento que ela não tem de afinidade traz em alguns momentos a vontade dela tirar ele da vida corpórea. E por um pensamento inadequado, eles estão na praia e ela deixa ele entrar no mar indo e Júlio morre afogado. Em vida, e aí a gente vai vendo a justiça, né? Em vidas anteriores, Amaro teria sido Armando, Zumira seria Lina. E Armando e Júlio, então, já aqui como o pai e o filho, em encarnações anteriores, na época da Guerra do Paraguai, se envolveram com Lina. Então a gente vai fechando, né? Amaro, né, reencarnado, recebe Júlio como filho, também para acertar. Zumira tem a chance já nesse momento, de receber Júlio com carinho, de resgatar todos aqueles compromissos anteriores, mas por dificuldade ainda não consegue, né? Nessa encarnação, na Guerra do Paraguai, Júlio comete um suicídio. Então, Júlio é um suicida e volta, e ele, quando ele está reencarnado, filho de Odila e Amaro, ele morre por afogamento. E a gente no livro vai ver que existe uma lesão perispiritual na região da via respiratória superior, né, por esse suicídio. Ele também o suicídio dele foi tentado por ingestão de uma substância cáustica. Então fica aquela lesão no perispírito. E ali é o ponto fraco dele, então ele na infância morre. Mas a gente vê, apesar de ele ser um suicida, onde estaria a justiça se ele morre na infância, quando ele ainda não conseguiu fazer nada para resgatar aqueles débitos? Mas aí a gente no livro vê que nesse desencarne precoce, ele é levado a uma colônia espiritual, onde recebem crianças para o tratamento espiritual, comandando por Blandina, que provavelmente é Meimei, né? E ele vai tendo essa assistência espiritual. E a ele é dada a chance de voltar a reencarnar como filho de Zumira e Amaro, voltando ao mesmo seio familiar, para dar possibilidade, principalmente a Zumira, de ultrapassar, né, aquela dificuldade que ela tinha tido, porque na encarnação, como ele estava filho de Amaro e Odila, ela teve um pensamento inadequado, viu ele entrando no mar e foi sendo conduzida e deixou ele se afogar. Ela podia ter impedido, ela não ela não mata ele, vamos dizer, ativamente, mas deixa o fato acontecer. Então a justiça divina traz o quê? Traz de novo ele nesse ambiente familiar. E aí ele, ainda criança, adquire difteria e também desencarna. Opa, não tem justiça aí, eu só estou vendo dificuldade, coitado do Júlio, né? Mas tem a justiça. Por quê? Isso é uma prova para Zumira também, para ter tido amor ao Júlio, recebido ele como mãe, e ele vem também como uma prova para Zumira, porque ele desencarna por uma doença como jovem. E isso tudo vai dando um conhecimento aos dois, ao Júlio a aceitação de Amaro e Amar Armando, né? Aceitação a Lina Zumira,
a quem ele também responsabilizava pelo suicídio, pelo insucesso amoroso, e a Zumira também, que tinha desejado, ainda tinha dificuldades com Júlio, receber ele nos braços. Mas onde é que está a justiça? Ele volta para o plano espiritual, volta para essa colônia, segue o tratamento e mais uma vez reencarna como filho de Amaro e Zumira e a progredir na prova e aí no momento de mais equilíbrio de todos. Então todos tendo a capacidade de gerenciar esse ambiente que inicialmente era conflitivo. Então a gente vai vendo a justiça divina nesse momento, né? Que foi dando chance a todos e foi dando tempo a todos de se recomporem para receber a tarefa. Nenhuma tarefa foi imposta, nenhuma tarefa foi maior que a capacidade deles aceitarem. Mas todos passam pelas provas, pelas expiações e têm a chance de retrilhar um caminho. Então, eu trouxe isso um breve relato só para a gente completar e vendo que a justiça é essa, né? Se a gente vê essa história isoladamente, nós não conseguimos ver essa justiça toda. Mas quando a gente vai vendo, destrinchando o livro, eu recomendo a vocês, a gente vai ver que a justiça da reencarnação, a justiça divina, está presente a todos os momentos. Então, eu queria agradecer a presença de todos, a possibilidade desse estudo. Nós ainda estamos realizando o Livro dos Espíritos por meio virtual, para alcançar um número maior de pessoas, da probabilidade desse estudo atingir mais irmãos do Centro Espírita Ibirajara. Então, eu espero encontrar vocês numa próxima atividade de sexta-feira no Livro dos Espíritos. Boa noite, um abraço a todos.